Hoje no quadro Lição de Casa, você vai conhecer um estudante de 16 anos que criou uma fórmula química batizada com o nome dele. E ela pode ajudar outros estudantes que vão prestar vestibular. É o que vamos ver agora na reportagem de Carol Queiroz e do Antônio Domingos. Ele é jovem, tem 16 anos e ultimamente o lugar preferido dele tem sido a sala de aula. São 7 horas diárias dedicadas ao estudo. E foi aqui, durante uma aula de eletroquímica, que a ideia veio. Kelvin desenvolveu uma fórmula para encontrar o número de oxidação de um elemento químico, que é a carga que ele recebe em uma reação química, mais conhecido como NOx. Eu estou estudando ainda para o vestibular, estou no segundo ano. Daí no vestibular são muitos conteúdos, certo? Em cada conteúdo eu tento enxutar um pouco mais, para não perder tempo na hora do vestibular. E eu percebi que tinha uma relação direta entre o NOx, a massa eletrolizada e a massa atômica do metal. Aí eu fui estudando as regras, quando cheguei em casa, fui testando exercícios. A fórmula geral criada por ele envolve a massa eletrolizada, representada pela letra M, multiplicada pelo número de oxidação, NOx, igual a massa atômica, representada por A, dividido por 10. Mas não foi simples criar essa fórmula. Kelvin precisou ser persistente. O primeiro, eu cometi um erro, porque eu usei o número 100, ou seja, estava errado por 100. Aí eu fui tentar outros exercícios como 100 e não deu nada certo. Depois eu tentei 10. E em todos os exercícios que eu estava tentando, o 10 foi um valor que estava dando o mesmo resultado que nos exercícios que tinham suas respostas. Demorei 2 meses para confirmar mesmo tudo. O tal do NOx é importante no processo de eletrólise utilizado para galvanização ou revestimento de um metal sobre o outro para evitar a oxidação, procedimento feito em muitas indústrias. O assunto é complicado, mas para quem está estudando faz sentido. Olha só, um químico industrial usaria uma fórmula parecida com essa, que envolve regra de 3, no processo de eletrólise de metais. Já a fórmula de Kelvin é mais simples, ela pula algumas etapas, funciona como um atalho. Apesar de ainda aguardar a aprovação do Conselho Internacional de Química, para quem está fazendo vestibular, pode ser uma ajuda e tanto. Cada minuto no vestibular é muito precioso, você não pode perder tempo. Tem que chegar lá, se você não sabe aquela questão, já pula para outra, faz logo o que você sabe e bate cabeça depois com as que você não sabe. O fato dele explorar o assunto em sala de aula, numa turma lotada, quando a gente procura no cursinho resolver a questão de uma forma mais objetiva, mais concisa, mais enxuta, ele buscou mentalizar uma forma mais enxuta ainda, tanto pensando ganhar tempo no vestibular e pensando nos colegas também, para passar uma forma em que o colega consiga aprender de uma forma mais prática e mais curta. A fórmula de Kelvin já foi registrada no cartório. Agora ele está empolgado com a conquista, mas mesmo assim não vai prestar vestibular para química não. Ele quer medicina, pretende ser ortopedista, mas para chegar à faculdade ele já criou uma nova equação, sem números ou coeficientes. Deus em primeiro lugar, bastante trabalho, mas a esperança é igual a resultado certo. Foco o Kelvin já tem, né? E durante todo o mês de janeiro, período de recesso parlamentar, na Assembleia Legislativa do Amazonas, a biblioteca vai funcionar normalmente para os servidores e público em geral. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Carol Queiroz, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Carol, bom dia. Olha, quem for na biblioteca já vai poder aproveitar, por exemplo, a fórmula do Kelvin, que a gente acabou de ver na reportagem que você fez, para acelerar esse processo, principalmente quem estiver estudando para o vestibular, né? Oi, Adriane, bom dia a todos que nos acompanham. É verdade, viu? Você viu o Kelvin, né? Um prodígio aí, né? Muito inteligente, um menino que persistiu, estudou bastante e já deu a fórmula dele, que além da fórmula de Kelvin pode ajudar bastante, que é aquela que você viu ali no final da reportagem, foco, Deus em primeiro lugar, muita determinação. Aí é resultado certo, né, Adriane? Agora, olha, falando um pouquinho da biblioteca lá da Assembleia Legislativa do Amazonas, o horário de funcionamento, viu, Adriane? De 8 às 14 horas, 2 horas da tarde, tá? E funciona de segunda a sexta-feira.
Tem muitas universidades que já voltam às aulas, tem concurso público do TRT agora em fevereiro, portanto, quem está precisando fazer essa consulta já pode dar uma passadinha lá na biblioteca da ALI, tá? São mais de 3.500 obras, né, das mais variadas áreas, tem contabilidade, direito, filosofia, serviço social, economia e muitas outras, então pode ajudar muita gente nessa época, tá? Agora é o seguinte, a biblioteca está aberta, claro, para o público em geral, mas essas pessoas podem apenas fazer consultas ali, tá bom? Para fazer empréstimo de livros apenas para os servidores da ALI, e aí tem um processo, tem que apresentar o crachá, fazer um cadastro lá na biblioteca, que é simples, o pessoal de lá de dentro já conhece, mas para o público em geral, quem não é servidor, tá, da Assembleia, pode ir lá tranquilamente, fazer sua consulta, estudar por lá, não tem problema nenhum. Essa é a nossa dica, viu, Adriane, para começar aí o ano letivo. Vamos só reforçar o horário de funcionamento, a partir de que horas? Então, Adriane, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Tá certo, Carol. Muito obrigada pelas informações. É uma dica para você que está precisando estudar. Muita gente aproveita esse período de férias para não fazer nada. Aí, quando volta a estudar, fica com aquela dificuldade, não consegue acompanhar. Tem vestibular, tem também concursos esse ano, vários concursos, inclusive. Tem uma oportunidade gratuita de ter mais conhecimento. E agora a gente volta a falar sobre a rebelião que aconteceu aqui no Amazonas. Nesse domingo se estendeu até segunda. A disputa entre duas facções criminosas pelo tráfico de drogas, que resultou na rebelião com mortes e fuga, deixou um clima bem tenso aqui na cidade. Depois da grave crise, a Polícia Militar vai reforçar a segurança dentro das penitenciárias. O governo de Manaus negou a ajuda da Força Nacional, pois não existe um risco na segurança pública. Mesmo assim, quem vive em Manaus está assustado. O que está acontecendo hoje, todo o policiamento está para lá. Então a gente tem que fechar mais cedo para manter a segurança da gente, né? Medo nós fica, né? Que a gente mora aqui, mas eu acabei até de falar para ela mesmo que a gente está nervosa, né? E rápido. A briga entre facções desencadeou a rebelião, que é considerado o segundo episódio mais violento da história do sistema prisional brasileiro, atrás apenas do massacre do Carandiru. As fugas foram do Ipate e do Compage. Duas das principais unidades prisionais de Manaus, onde 56 detentos foram assassinados. Os corpos estão aqui, no Instituto Médico Legal, e podem demorar até 3 dias para serem liberados. O local está superlotado e não tem capacidade para atender a demanda. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado precisou alugar um caminhão frigorífico. A rebelião foi no domingo, mas nessa segunda, mais 4 detentos foram mortos em outra unidade, no Puraquequara. Não chegou a ser uma rebelião, foi um homicídio mesmo, porque eles só tinham a intenção de matar esse pessoal. Por causa da crise no sistema penitenciário, o ministro da Justiça veio até a capital amazonense e anunciou que os líderes das facções serão transferidos para presídios federais. Já há indícios das lideranças que ordenaram de dentro dos presídios e participaram desses homicídios, identificados, haverá um pedido de transferência das lideranças para os presídios federais. 3 novos presídios devem ser construídos no estado. O governo federal transferiu 1 bilhão e 200 milhões para o sistema penitenciário semana passada, e isso vai possibilitar também a abertura aqui no estado do Amazonas de aproximadamente mais 1.200 vagas para o sistema penitenciário. E depois de tanta violência e repercussão do massacre do Compage, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, veio até Manaus. Durante a coletiva de imprensa, ele e o governador José Mello se pronunciaram sobre as mortes e sobre as medidas que serão adotadas. Uma delas, como você acabou de ver, é a transferência de presos para presídios federais. Identificar as lideranças das organizações criminosas e transferir os culpados para os presídios federais. É o que o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, garante que deve ser feito. São 3 medidas essenciais que devem ser feitas. Infelizmente,
no Brasil nos últimos anos foram ignoradas. Primeiro é tratar a questão prisional também como questão de segurança pública, ou seja, com inteligência, troca de informações, o serviço de inteligência das polícias constantemente nos presídios. Nós estamos criando, isso faz parte do Plano Nacional de Segurança que será lançado no final de janeiro, em cada estado um núcleo permanente de inteligência. O segundo ponto importantíssimo é não permitir aquele leve trás de informações, de dados e de celulares em presídios. E o terceiro ponto é separar os presos mais perigosos daqueles menos perigosos, os presos que são lideranças daqueles que não são, que não praticaram crimes graves. Na coletiva, o governo anunciou as medidas de segurança do sistema penitenciário, como a presença permanente da Polícia Militar nos presídios da capital e revistas periódicas. Embora nós tenhamos, com a inteligência, com o trabalho da polícia, tenhamos evitado 8 fugas, porque 8 túneis nós descobrimos, de repente não descobrimos um e aconteceu o que aconteceu. Outras medidas muito concretas serão tomadas, como, por exemplo, revista periódica, como, por exemplo, um endurecimento na questão do dia a dia da penitenciária, a retirada desses presos para outras localidades. As mortes de presos no complexo penitenciário Anísio Jobim foram uma surpresa para a Secretaria do Estado de Segurança Pública, que acompanhava as reclamações dos detentos e acredita que a rebelião tem motivação na disputa do poder pelo crime organizado. A rebelião do Compage não aconteceu em virtude de superlotação. Se a lotação desse presídio fosse a metade da lotação que tenha, iria acontecer do mesmo jeito, porque o objetivo era a força maior esmagar e eliminar a força menor, seja ela qual o número fosse. Ainda segundo o ministro, 45 milhões de reais foram liberados para cada estado. Cerca de 32 milhões serão usados para a construção de 2 presídios no Amazonas, que devem abrir 1.200 novas vagas. Mais 13 milhões, e isso também para o sistema penitenciário, mas aí com livre escolha do Estado no que gastar em equipamentos, em infraestrutura, em armamentos para o sistema penitenciário, em scanners para a revista pessoal, tudo é para uma maior infraestrutura, para garantir uma segurança maior do sistema penitenciário. O requinte de crueldade dessas mortes, dessa rebelião, deixa muito evidente essa tentativa de demonstração de força, de poder das facções criminosas, né? Mas é preciso muito mais explicações. Eles estavam usando armas de grosso calibre ali dentro da penitenciária, né? De que forma essas armas entraram? A gente sabe que o sistema penitenciário no Brasil inteiro precisa ser revisto, precisa haver uma ressocialização que hoje não acontece. O próprio sistema penitenciário do Amazonas já foi condenado diversas vezes pelo CNJ e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre essa questão aí, que consequências isso pode trazer para o Amazonas e que atitudes serão tomadas. Não adianta ter um discurso agora e não colocá-lo em prática passado esse momento trágico que a cidade vive hoje. E a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com mais detalhes sobre essa rebelião. Nós vamos conversar ao vivo com o diretor, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Epitácio Almeida, que vai estar aqui no estúdio. Ele participou das 16 horas de negociação e vai contar pra gente tudo que viu por lá. É um instante só.